Uma guerra que aconteceu há 500 anos resultou no exílio do Rei Macaco, que teve seus poderes bloqueados por Buda. Agora o Kong precisará se arriscar em uma batalha mortal, juntamente com seu fiel escudeiro para tentar recuperá-los. E aí galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme A Lenda do Rei Macaco, A Volta do Herói, de 2015. Então preparem-se, é hora do recap. Há centenas de anos existia um rei macaco conhecido como Sun Wukong. Seus poderes mágicos eram inigualáveis, tanto que sozinho ele foi capaz de causar grandes estragos no Palácio Celestial, despertando a fúria do Imperador de Jade. Um exército celestial foi enviado para combatê-lo, mas o rei macaco conseguiu destruir todos os seus inimigos. Porém, Buda não tolerou sua rebeldia e aprisionou Sun Wukong na Montanha dos 5 Elementos. 500 anos se passaram e alguns moradores da montanha retornavam para casa com suas mercadorias. Dentre eles estava um jovem casal com seu filho recém-nascido. Eles eram discípulos do Rei Macaco e acreditavam que um dia ele retornaria. Enquanto subiam a montanha, o grupo foi atacado por trolls cruéis que pretendiam eliminá-los. O homem pede que sua esposa fuja com o menino, enquanto ele tenta segurar aquelas criaturas, mas logo acaba sendo derrotado. Encurralada, a mulher decide tomar uma decisão drástica. Ela pula do precipício com a criança na esperança de conseguir salvar seu filho. Algum tempo depois, enquanto parava para beber água em um rio, um velho monge chamado Famin encontra o bebê boiando em um pedaço de madeira. Ele pega o menino e decide criá-lo como seu filho. A partir desse momento, a criança acompanha o velho em toda sua jornada, enfrentando florestas perigosas, fortes tempestades e até mesmo um inverno rigoroso. Durante um show de marionetes, o menino, que recebeu o nome de Liwer, é pego interrompendo o espetáculo. O garoto consegue fugir e corre pelas ruas do vilarejo, atormentando a vida dos moradores, até se deparar com seu mestre. Famin queria ensinar Liwer a ser um grande monge, porém seu verdadeiro desejo era aprender Kung Fu para lutar contra os monstros. Ainda assim, o velhote insiste em dizer ao garoto que sua missão é salvar todas as criaturas do tormento. Suas lições eram baseadas em meditação, ler as escrituras e pedir esmolas. Naquela noite, o vilarejo é invadido por trolls que estão lá em busca de crianças para uma cerimônia de sacrifício. Um dos monstrengos carrega uma garotinha nos braços e pretende levá-la juntamente com as demais crianças. Mas Liwer o ataca e consegue recuperar a menina. O garoto encontra seu mestre e junto eles tentam se esconder daquelas criaturas, mas acabam sendo descobertos. O velhote derruba uma estátua na cabeça do troll e pede que Liwer fuja com a criança. Ele corre pelos telhados das casas e acaba caindo da montanha. Enquanto desliza em um tronco de árvore, os monstros se unem para capturá-lo. Quando chega à beira de um penhasco, o menino quase perde a criança, mas com o auxílio de um cesto consegue pegá-la. Juntos eles caem montanha abaixo e os trolls não desistem de persegui-los. Quando pensam finalmente ter capturado a garota, eles descobrem que o que estava dentro do cesto na verdade era uma colmeia e acabam sendo atacados por um enxame de abelhas. O menino passou a noite inteira escondido com a criança, esperando o amanhecer para retornar ao vilarejo. Enquanto subia de volta à montanha, ele recebia a ajuda de toupeiras, que eram consideradas deusas da terra. Como passaram a noite inteira sem se alimentar, o garoto aproveita o trajeto para coletar algumas frutas, porém nesse momento ele avista uma pegada enorme e logo percebe que há um monstro escondido ali por perto. Logo em seguida, o troll aparece e persegue novamente o garoto. Liwer entra em um pequeno buraco na montanha e tenta se esconder lá dentro. Enquanto explora o lugar, ele encontra uma montanha de gelo e cravado nela havia algo similar a uma mão humana. O garoto toca na mão e ao fazer isso o gelo começa a derreter. De repente uma explosão acontece e diversas pedras caem sobre o corpo de Liwer e da garota. Minutos depois, os monstros conseguem entrar na montanha e o menino se agarra a uma corrente na tentativa de escapar deles. Nesse instante, o Rei Macaco surge dentre os escombros da explosão. Seus braços estavam acorrentados e ele usa isso a seu favor para se livrar dos trolls. O Kong encara o garoto na tentativa de descobrir se ele é uma ameaça, mas logo percebe que aqueles dois são apenas crianças inofensivas. Então ele vai embora e Liwer corre atrás dele. O macaco pula entre as árvores e está extremamente feliz por finalmente estar livre depois de 500 anos preso naquela montanha. Porém, quando tenta usar seus poderes, a corrente em seu braço começa a brilhar, causando uma dor terrível. Aquela algema havia sido colocada por Buda com o intuito de reprimir os poderes do Rei Macaco. Liwer o observa de longe e logo percebe que aquele é o grande Rei Macaco. E ao notar que o garoto era um fã de carteirinha, Sun Wukong pede que ele pare de segui-lo. Porém, o menino não o deixa em paz. Mesmo subindo nas árvores,
Liyue consegue alcançá-lo e faz uma série de perguntas a respeito de como funcionam seus poderes, e especialmente sobre Buda. O macaco está a ponto de enlouquecer com tantos questionamentos, mas logo sua sessão de tortura é interrompida pelo Rei da Montanha, enviado por Buda para impedir que o Kong saia de seu exílio. O monstrengo lança várias pedras no macaco, mas mesmo sem seus poderes ele ainda possui grandes habilidades de luta e consegue desviar. A montanha de pedras se irrita e acerta um golpe no Rei Macaco, que foge logo em seguida. Seu plano é retirar o talismã das costas daquele monstro, para que ele volte a ser apenas um amontoado de pedras. Quando chega à beira da montanha, Sun Wukong fica encurralado e precisa segurar o golpe da criatura, caso contrário ele seria derrubado. Ao presenciar aquela situação, Liyue coloca a cesta com a garota no chão e sobe nas costas do monstro para retirar o talismã. Nesse momento o macaco consegue derrubar a montanha de pedras no precipício, mas aquela coisa se agarra em suas correntes e leva o Kong junto com ela. Porém, antes que todos fossem enviados para o abismo, Liyue consegue arrancar o talismã e o amontoado de pedras explode. O garoto cai montanha abaixo e quando acorda, dá de cara com um peixe enorme sendo assado numa fogueira. Ao seu lado está o Rei Macaco e a garota que ele tanto lutou para salvar. O menino agradece o Kong por tê-los ajudado e explica como foram parar na montanha dos 5 elementos. Enquanto a criança se deliciava com o peixe, Liyue nota a presença de um ser misterioso que estava se escondendo entre as árvores. Ele explora os arredores do local e encontra um templo. Ao entrar na construção abandonada, o garoto é surpreendido por uma suposta estátua que começa a espirrar devido à poeira do lugar. Ao ser descoberta, a criatura corre e rouba o peixe assado. O menino chega logo depois e informa ao Rei Macaco que a estátua de Buda ganhou vida. Porém, poucos segundos depois, o corpo do impostor começa a se transformar e revela sua verdadeira forma. O porco gorducho desafia o Rei Macaco para um duelo, duvidando que ele realmente era quem alegava ser. Sun Wukong o segura pelo nariz e lança para longe. Nesse instante, ele se recorda do momento em que foi jogado para fora do céu e descobrimos que aquele porco na verdade é o Imperador de Jade. O Rei Macaco aproveita a distração para ir embora e o porco se transforma em um gato para farejá-lo. Eles encontram o macaco, mas o Imperador tenta fugir para não precisar lutar com ele novamente. Ele se transforma em uma réplica de Liyue para confundi-lo, mas logo seu corpo volta ao normal e por acidente ele acaba arremessando o garoto para longe. Nesse momento, um dragão voador se aproxima dele e quase o devora, mas o Kong chega a tempo e dá um soco na cara do monstro, que acaba desistindo da luta e vai embora. Liyue segue o animal e avista a paisagem mais bonita que já viu na vida. Ele revela que sonha em poder voar sob as nuvens, assim conseguiria encontrar seu mestre e levar a garota de volta para o vilarejo. O Rei Macaco afirma que no dia em que ele for forte o suficiente, poderá fazer qualquer coisa. A partir de então, os 4 aventureiros continuam seguindo o caminho juntos, enquanto o monge Famin desbravava a floresta em busca de Liyue. Após caminhar por alguns dias, eles encontram uma casa no topo de uma montanha e se dirigem até lá. Um casal esperava por eles e a mulher vai até a entrada para atendê-los. Porém, o imperador está apertado para ir ao banheiro e derruba a porta em cima dela. O garoto procura pelos moradores enquanto o porco buscava um lugar para aliviar sua dor de barriga. Sun Wukong chega logo em seguida e o anfitrião aparece. Liyue pergunta se eles podem passar a noite naquele lugar, mas o homem mal consegue respondê-lo. Antes mesmo de se apresentar, o porco demente aproveita para acabar com todo o estoque da comida da casa. Quando a mulher finalmente consegue se levantar, ela é extremamente solícita com os viajantes e garante que eles são bem-vindos para descansar em sua casa. Ela guia o pequeno grupo até um quarto, onde eles poderiam passar a noite, mas aparentemente a jovenzinha não gostou muito daquela mulher, pois começa a chorar desesperadamente quando a encontra. Assim que a anfitriã vai embora, a garota para de chorar e vai dormir. O Rei Macaco percebe que alguém os está observando e cospe um pedaço de sua fruta, que passa pela fresta da porta e atinge o olho do homem. Durante a madrugada, o imperador sai do quarto e vai até a cozinha à procura de mais comida. Enquanto roubava algumas frutas, sua língua fica presa em um dos potes e o anfitrião aproveita para apunhalá-lo. Mas antes que pudesse acertar o porco, o animal o derruba e o homem acaba desmaiando. Em seguida, a mulher chega à cozinha e o imperador se transforma no homem para não ser pego em flagrante. Nesse instante, ele descobre que a anfitriã da casa é um troll que planeja capturar o Rei Macaco e levá-la até seu mestre. O imperador tenta fugir, mas antes que pudesse se livrar da mulher, sua transformação se desfaz e ela vai atrás dele. Porém, nessa hora, o Kong dá um belo chute na cara da troll. Ao fazer isso, as nuvens começam a se mover e dezenas de outros monstros aparecem na casa. Eles vão atrás de Liyue, mas o Rei Macaco consegue impedi-los de se aproximar do garoto. Ele luta contra todos aqueles monstros de uma só vez, enquanto o porco tenta se esconder.
A mulher aproveita que o macaco está ocupado para ir até o quarto e tentar capturar a menina. Ao perceber o que estava acontecendo, o Kong joga o porco para o segundo andar da casa e pede que ele salve os jovens. Após derrubar a mulher monstro, eles fogem pelo buraco da parede e correm para a floresta. O rei macaco consegue se livrar de todos os trolls de uma só vez e vai ao encontro de seus companheiros, mas uma visita inesperada poderia acabar com toda aquela aventura. Rundum aparece e envia monstros de fogo para atacar o Kong e seus amigos, porém o rei macaco usa uma vara de madeira para eliminar todos eles. Os trolls continuavam chegando, mas o grupo entra em um barco para tentar fugir. Não satisfeito com o trabalho de seus subordinados, Rundum decide atacar seu inimigo pessoalmente. Ele lança bolas de fogo azul para destruir o barco. Em seguida pega a menina e joga o boneco do macaco no rio. O Kong tenta usar o seu poder para derrotá-lo, mas como ainda não conseguiu se livrar das algemas de Buda, acaba sendo lançado para longe. Antes de ir embora, Rundum incendeia o barco e leva a criança junto com ele. O trio se lança na água e consegue sobreviver. Após se recuperarem do ataque, Liwer chama o macaco para ajudar a salvar a menina, mas Sun Wukong afirma não poder ajudá-lo. Então Liwer decide ir salvá-la sozinho. Enquanto caminhava pela floresta, o garoto encontra o casal de monstros que os recebeu em sua casa e os segue escondido, pois sabia que eles o levariam até a garota. Enquanto isso, o macaco demente tenta arrancar à força a algema de seu punho, mas apesar de todos os seus esforços, o metal não se rompia. Ele desmaia de exaustão e quando acorda, se sente culpado por se recusar a ajudar o garoto. Ele encontra o boneco do rei macaco que pertencia a Liwer, o qual Rundum havia jogado no rio. Nesse instante ele se levanta e chama o porco para acompanhá-lo em sua missão de resgate. Nesse momento a cerimônia já estava acontecendo e o garoto havia conseguido se infiltrar no esconderijo dos trolls. Ele acaba sendo visto por um dos monstros, mas consegue despistá-lo. O menino cai do teto e fica preso no piso de madeira. Para piorar a situação, o casal de monstros o encontra e está prestes a devorá-lo, mas inesperadamente seu mestre aparece e usa seu cajado para atacar aquelas aberrações. A mulher troll cai no caldeirão de fogo e leva seu parceiro junto com ela. Enquanto tenta ajudar o garoto a se soltar, o piso de madeira se quebra e eles acabam caindo, mas conseguem se segurar em uma gaiola que estava sendo usada para prender dezenas de jovens que seriam eliminados durante a cerimônia. Eles balançam a gaiola e conseguem eliminar vários monstros. Em seguida, o círculo se solta e rola para fora do esconderijo até chegar à beira do abismo. A partir dali não havia mais para onde fugir. Liwer e a garota se reencontram e um eclipse solar se inicia, formando uma sombra na superfície da Terra. Nesse momento, era para estar acontecendo a cerimônia, mas o imprevisto impede que os planos de Rundum se concretizem. Tomado pela raiva, a criatura pega o garoto pelo pescoço e ameaça jogá-lo do penhasco, caso não diga onde o rei macaco está. Liwer se recusa a trair seu amigo e acaba sendo estrangulado. Nessa hora, Sun Wukong e o porco aparecem voando no dragão. O macaco convence o animal a ajudá-lo e assim consegue chegar a tempo de salvar o garoto. Liwer chama seu mestre e o mostra que de fato o rei macaco existe. O imperador porco se transforma em uma criatura ainda maior e parte para cima de Rundum com sua arma, mas antes que pudesse acertá-lo, é transformado em um pequeno porquinho. O Kong se prepara para o ataque. Ele usa uma pedra para desviar a bola de fogo lançada por seu inimigo e o ataca logo em seguida. Porém, o homem consegue bloquear o seu soco e lança o macaco para longe. Em seguida, voa em direção às crianças, mas mesmo ferido, o macaco não abandona a luta. Ele lança pedras no monstrengo e ordena que ele deixe os jovens em paz. Porém, Rundum é mais rápido e sem que o macaco perceba, ele o acerta novamente. Seu ódio é tão grande que ele consegue produzir uma bola de fogo vermelha para eliminar seu inimigo. Uma grande explosão acontece e tanto o macaco quanto o rei dos trolls estão exaustos. Ainda assim, Rundum continua determinado a devorar aquelas crianças. Os poderes de Wukong começam a despertar e o macaco consegue finalmente acertar um ataque efetivo contra seu oponente. O homem revida, mas dessa vez o rei consegue desviar de todos os seus ataques e o derruba para baixo da ponte. A luta continua e as estruturas de madeira estavam sendo destruídas. A ponte não aguentaria por muito tempo, mas ainda assim nenhum dos dois aceitaria recuar. Com o avanço do eclipse solar, Rundum começa a se transformar em uma criatura tenebrosa. Sun Wukong consegue derrubá-lo do penhasco e tanto ele quanto Liwer acreditam que a batalha chegou ao fim, mas isso foi um grande engano, galera. O rei devolve o boneco para o garoto e o auge do eclipse acontece. Nesse instante, a mutação de Rundum chega ao fim e ele se transforma em uma lagarta demoníaca. O monstrengo destrói todo lugar para ir atrás das crianças e Sun Wukong corre para tentar impedi-lo. O macaco consegue derrubar a criatura, mas acaba sendo ferido por seu ataque de fogo, que está ainda mais potente
imediatamente após a transformação. Em seguida, o monstro joga o macaco para dentro da montanha e usa uma pedra gigante para esmagá-lo. Ao ver isso, Leroy entrega as crianças para seu mestre e pede que ele fuja, enquanto o garoto vai ajudar seu amigo. Por um instante, o velhote tenta impedi-lo, mas no final das contas, apenas pede que o jovem tenha cuidado. O menino vai até o Rei Macaco e pergunta o que pode fazer para ajudá-lo, mas o animal apenas pede que ele vá embora, caso contrário, acabaria morto. Nesse instante, o monstro empurra a pedra e estraçalha o braço de Wukong. Então Leroy pega um cano de metal e atira em sua boca. A criatura fica furiosa e começa a perseguir o garoto. Enquanto isso, o macaco consegue se soltar e corre para salvar o menino. Quando estava prestes a alcançá-lo, o monstrengo usa uma de suas patas para destruir a montanha e Leroy acaba sendo soterrado pelas pedras. O Kong tenta desesperadamente encontrá-lo, mas é tarde demais para o garoto. Enfurecido por perder o seu único amigo nos últimos 500 anos, o Rei Macaco está decidido a recuperar seus poderes para poder vingá-lo. Mesmo com fortes dores, ele não desiste de lutar e aos poucos consegue acessar seus poderes. Após recuperar sua armadura, a capa vermelha surge em chamas. Do próprio ouvido, ele arranca seu cajado dourado e um único golpe é capaz de partir a montanha ao meio. Em um piscar de olhos, ele destrói o monstrengo. Ao final da batalha, o macaco escuta a voz de Leroy chamando por ele. O garoto estava vivo e após tratar seus ferimentos, seu sonho se realiza. Ele consegue voar sobre as nuvens, atravessar a floresta e levar todas as crianças de volta para o vilarejo. E vocês acham que Leroy e Sun Wukong se encontrarão novamente ou essa foi a última aventura do Rei Macaco e o seu parceiro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!